Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 7 de outubro de 2024. Há 64 anos chegava no seminário São José de Tucano o candidato ao sacerdócio Henrique José do Nascimento, vindo de Iara, no Ceará, onde ele nasceu, na cidade de Barro. O padre Henrique se tornou assim um grande padre dentro dos Joseleitos, né? Muito importante porque foi um dos que acreditou desde o início quando ele chegou, obviamente, né? O padre Gumersindo fundou os Joseleitos em 1950. Em 58 ele reestruturou a congregação, já na cidade de Tucano, na Bahia. 2 anos depois foi que o Henrique chegou ao seminário junto com um dos seus irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar um vídeo que ele mesmo mandou para mim, mas antes eu quero pedir novamente para você curtir este vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus contatos. Assim o canal se fortalece cada vez mais e o nome do Padre Gumersindo é mais amado e divulgado. Sobre a história do Padre Henrique eu não vou contar tanta coisa, porque vamos acompanhar daqui a pouquinho no vídeo que ele enviou. Mas justamente no livro 40 anos no deserto, era assim um costume do Padre Gumersindo, imagino que dentro dos anais da congregação, né, das fichas dos sócios, ele fazia o registro com as informações principais de cada candidato que chegava, né? Cada jovem que chegava ao seminário recebia ali, isso deve acontecer até hoje, né? Passava algumas informações a respeito da sua história, onde nasceu, informações pessoais para catalogação, né? O Padre Henrique nasceu em Iara, no Barro, no Ceará, no ano de 1946, dia 27 de dezembro. A sua chegada ao seminário de Tucano foi no dia 7 de outubro de 1960. Ele, quando chegou a Tucano, muitas vezes conta o Padre Henrique, ele ajudou muito na construção do seminário, né? O grande seminário São José, que ainda estava em fase inicial. O Padre Henrique trabalhou muito naquela construção, ele diz, sempre, né? Ele conta essas histórias. Também é muito marcante na história do Padre Henrique o seu ânimo, né? Ele está sempre incentivando as pessoas a fazerem o bem, né? Hoje o Padre Henrique apresenta um programa na Rádio Tucano chamado A Voz dos Joseleitos, toda sexta-feira. E ali ele sempre divide em 4 partes o programa, e uma das partes é uma boa reflexão em que ele incentiva muito as pessoas baseado no carisma joseleito, né? Isso é muito importante, eu acho muito bonito ele fazer isso, com todo esforço, com todo empenho, todas as limitações físicas que ele tem, mas ele não se deixa vencer. Isso é muito bonito no Padre Henrique, na minha opinião. Outra coisa marcante na história dele é que ele também organizou essa coletânea, Assim Pensava Padre José Gumersindo dos Santos, com frases marcantes da história do Padre Gumersindo, frases que o Padre Gumersindo disse, muitas estão nos seus escritos, e o Padre Henrique foi catalogando cada frase dessas, né? Vou ler aqui pra gente a frase número 251. Sempre penso que Jesus chamava de cordeiro o povo cristão, e de ovelhas os sacerdotes e bispos. Era um pensamento do Padre Gumersindo que o Padre Henrique catalogou aqui também dentro dessa coleção, que tem mais de 400 pensamentos, 400 frases. Outra curiosidade na vida do Padre Henrique, é uma coisa, né, importantíssima para ele, eu imagino, mas para todos nós é uma grande curiosidade também, é que ele, por um tempo, esteve junto ao movimento dos focolares. Viveu na Itália, viveu próximo a Chiara Lubich, a outros formadores do movimento dos focolares. E é costume, ou pelo menos era na época em que a Chiara Lubich era viva, de que os membros, as pessoas ligadas mais próximas a ela, pedissem a ela um nome. O Padre Henrique também pediu o seu nome e recebeu de Chiara Lubich o nome de Gioia. Não sei se fiz a pronúncia correta, mas não é Joia, né, como se escreve no português J-O-I-A, mas Gioia no italiano. Isso significa alegria. Isso é muito importante dentro do movimento dos focolares, porque cada membro que recebia o nome de Chiara Lubich assumia aquilo como quase que uma bandeira, né? Ele carregava aquilo com muito ânimo, com muita gana, e como o Padre Henrique recebeu esse nome de Gioia, sem dúvida a alegria se tornou dentro dele uma coisa importante, né? Seu coração nunca está triste, a gente compreende pelo programa de rádio que ele faz, nunca se ouve o Padre Henrique desanimado, nunca se ouve ele
com palavras pessimistas, mas sempre com palavras otimistas. Agora vamos ao principal desse vídeo, que é o complemento dele, a experiência contada pelo próprio Padre Henrique sobre o dia 7 de outubro de 1960. Ele fala outras coisas, mas começou justamente com aquele dia. Obrigado por você acompanhar até aqui, fique com a história do Padre Henrique e até o próximo vídeo. Foi o dia 7 de outubro de 1960 que eu cheguei no seminário. Era mais ou menos 10 horas da manhã. Saltamos um entroncamento, naquele tempo era só mato. E quando chegamos no seminário, o Padre Gomercindo não estava. Ele estava no colégio dando aula. E Dona Ritinha nos deu uma merenda, naquele tempo uma merendazinha bem simples, uma bananinha e uma cocada. Nós ficamos sentados, era eu e meu irmão. As irmãs foram lá para, que trouxeram a gente, foram lá para o colégio a Casa das Freiras. 10 horas chegou o Padre Gomercindo, nós conversamos um pouco e depois ele nos levou para o dormitório e lá nós ficamos e encontramos mais alguns parentes que já estavam aí. Tinha meu primo Hilton, que hoje é padre lá no Ceará. Depois tinha outros lá da Iara também que estavam lá no seminário, já tinham vindo antes da gente, né? Então foi um momento muito importante na minha vida. Chegar no seminário foi para mim uma vitória, porque era o que eu sempre tinha pensado e tinha pedido a Nossa Senhora. E aqui eu resumo bastante. No dia 19 de setembro de 1960, na igreja da Iara, eu ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, eu pedi a Nossa Senhora que me arranjasse um seminário. Se ela me arranjasse um seminário, porque estava difícil, meu pai não tinha dinheiro para a gente vir, naquele tempo o seminário era tudo pago. O Padre Gomercindo é que vamos dizer isso, foi quem puxou essa ideia dos seminaristas não pagarem. E o Padre Gomercindo soube que meu pai tinha 2 meninos que queriam ser padre e mandou as freiras ir atrás da gente. E elas nos trouxeram irmã Raimunda, já não está com Deus, e irmã Santana, que depois deixou a vida religiosa, hoje mora em Alagoas, já está com quase 90 anos. E então foi um milagre que Nossa Senhora, eu pedi, e quase na mesma hora Nossa Senhora me deu um sinal. Eu chamo o sinal da coroa. Eu estava de joelho rezando, aí a freira chegou na mesa da comunhão. Naquele tempo as mulheres não entravam no presbitério, né? E a freira me chamou e eu tirei a coroa da cabeça de Nossa Senhora e entreguei para a freira guardar. Foi o sinal da coroa. Milagre, vamos dizer assim, o milagre da coroa, né? Isso foi em 19 de setembro de 60. Quando foi no dia 23, chegaram as freiras. Assim, de repente, meu pai ficou chorando, sem poder, porque não teve. E a mãe disse, a gente leva de qualquer jeito, o padre mandou buscar. E nós preparamos e viajamos. Foram 7 dias de viagem em cima de caminhão, de jipe, e eu nunca tinha entrado de carro nem nada, mas chegamos em Tucano, graças a Deus. Então agradeço a Deus sempre e estou lutando ainda para pagar minhas promessas, né? Mas um dia, se Deus quiser, eu pago, né? Então isso foi mais ou menos, agora hoje, esse dia 7 de outubro completo, 7 de outubro completa 64 anos que eu cheguei no seminário. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao Padre Gomercindo, porque depois eu trouxe a minha família, veio meu irmão Pedro, que faleceu, o primeiro jesuíta que faleceu, está no secretário do seminário. Depois também veio Nascimento, veio Severino. Nascimento veio comigo, eu tinha 11 anos, faleceu esse ano. Depois veio Severino, veio Afonso, e assim fomos 5 no seminário. Por isso agradeço a Deus de todo o coração. Foi Deus, foi Nossa Senhora que nos fez. E Nossa Senhora também me deu mais na frente muitas ajudas na caminhada, né?